Volta CBN com elas, eu sou Suzy Noronha, Silvia Cereja está do meu lado direito, agora eu estou aprendendo bem direitinho, e Suzana do lado esquerdo, não troquem, tá? Se a gente trocar de lugar, não troquem, por favor, porque a Suzy já decorou essa fala, né? E hoje o nosso programa tem um tema bem importante, um tema que aí foi bem falado agora com a pandemia, já é falado, né? Uma lei que tem 6 anos agora, que é a questão do feminicídio, que virou lei, né? O que é que tipifica um crime de feminicídio, por que o feminicídio acontece, o que é que leva, como é que começa, como é que esse processo pode ser diminuído, o que fazer para que o número caia, né? Onde é que a gente está errando, falando como sociedade, falando como mãe de menino, falando como mãe de menina, onde é que a gente está errando que esse número só cresce. E para conversar com a gente está aqui com a Isabela Lauar, coordenadora de Direito das Mulheres da Rentes Advocacia. Isabela, tá vendo a língua quando prende no aparelho? Deu uma prendida agora que você cortou a língua. Ai, meu Deus. Isabela é mestre em Direito, né, de Violência de Gênero e doutoranda também em Direito, só que na parte do feminicídio. Ambos pela Universidade do País do Vasco. A professora Potiguar, que Isabela assumiu essa semana a coordenadoria da área de Direitos de Gênero da Rentes Advocacia e vai explicar para a gente o que é feminicídio. Boa tarde, doutora. Boa tarde, um prazer estar aqui. Obrigada pelo espaço. O que é o feminicídio? Antes de mais nada, o feminicídio ele é um fenômeno sociológico que chega para a área jurídica para buscar uma lei específica. É a morte de uma mulher pelo fato dela ser mulher e pela sua condição na sociedade e pelo que vem significando ser mulher na sociedade que a gente vive. Ou seja, toda a estrutura patriarcal, machista, que a gente herda desde os tempos da colonização e vem se reproduzindo ao longo da evolução da nossa sociedade, ela permanece com os estereótipos de gênero. E são esses estereótipos do que significa ser mulher que vão dar vazão a uma violência específica, que é a violência de gênero contra a mulher, que pode chegar infelizmente, a sua manifestação mais extrema, que é o feminicídio, a morte de uma mulher pelo simples fato dela ser uma mulher. Ela ser uma mulher pela fragilidade, pelo domínio, pela posse, que algum homem tem a posse, e também uma outra mulher também configura o feminicídio? Atualmente, a jurisprudência ela vem reconhecendo que nos casos que haja essa manifestação de poder e que mesmo que se tratando de um relacionamento homoafetivo entre duas mulheres, como ocorreu com a Lei Maria da Penha, a lei do feminicídio também pode ser aplicada. Mas ela é pensada inicialmente com o sujeito ativo, ou seja, o criminoso sendo homem e a vítima sendo uma mulher, em uma situação que preceda uma violência doméstica ou justamente por a sua condição de mulher ou por razões de mulher, que é justamente em relação a como a mulher ela é posicionada na sociedade, essa vulnerabilidade, essa forma com a qual a mulher é vista e muitas vezes as próprias mulheres acabam reproduzindo isso, porque não conseguem encerrar um ciclo de violência que vai se estendendo e que infelizmente chega no feminicídio. Eu lembro que há 6 anos, um pouquinho, mais de 6 anos, a lei tem 6 anos agora, foi muito discutido, porque já existia a Lei da Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha, ela já conseguia cobrir muito dos casos de morte de mulheres, não só da morte, mas da violência, de tudo isso que afeta e que a gente sabe que somente cresce no Brasil. O feminicídio não cai. O número de vezes que a Lei Maria da Penha é enquadrada é aí incontáveis. Então, já tinha essa discussão. O que é que diferencia? Onde é que até onde limitava a Maria da Penha que foi preciso se criar a lei do feminicídio? Exatamente. Primeiramente, a Lei Maria da Penha, ela surge, né, muito com uma cara muito própria, que é a da Maria da Penha, que tem que sair do Brasil para buscar uma punição para uma violência que ela havia sofrido há mais de 20 anos. Mas o interessante a se pensar é que a própria Maria da Penha, ela havia sofrido 2 tentativas do que a gente hoje chama de feminicídio, e não só uma violência doméstica como a lei chama. Então a Maria da Penha ela vem tentando cobrir uma lacuna de uma violência específica, e aí ela é restrita à área doméstica e é uma lei muito mais preventiva. Ela se preocupa em lidar com medidas protetivas, com medidas de prevenção, mas ela não é uma lei essencialmente punitivista que vai ter um artigo específico no Código Penal, como aconteceu com o feminicídio. Então a primeira diferença é essa: enquanto uma quer atuar na prevenção, a outra já é para depois que o crime aconteceu. E a Lei Maria da Penha, ela tem e apresentou, na opinião
da parte doutrinária majoritária do Brasil, que estuda sobre isso, ela representa uma lacuna porque ela não prevê a morte da mulher. Ela prevê a violência doméstica e as manifestações da violência doméstica, física, psicológica, patrimonial, moral, sexual, mas ela não prevê a morte de uma mulher. Então não havia no Brasil uma legislação específica para esse tipo de morte que tem uma motivação específica. A Lei Maria da Penha era utilizada até um certo ponto para configurar a violência doméstica e para tentar atuar com medidas protetivas e medidas de urgência. Mas ela não iria punir um homem pelo fato dele ter matado a sua companheira ou ex-companheira porque vivia uma situação de violência doméstica pelas condições da mulher. Ela iria atuar até um certo momento e depois iria para um homicídio simples, como se não houvesse nenhum recorte de perspectiva de gênero para aquele crime. E com a lei do feminicídio, deixa de ser homicídio simples, ele se qualifica e aumenta muito, doutora? Aumenta a pena máxima. 30 anos. Que é uma porcaria, né? 30 anos. E a gente sabe que aqui no Brasil, as pessoas que cometem algum delito, elas podem ser condenadas até muito mais do que 30 anos. Mas o tempo em que uma pessoa pode ficar presa, efetivamente, em um regime fechado na cadeia, são 30 anos. Então, assim... E que com vários... Ainda tem vários recursos dentro, comportamentos... Um terço de pena. Trabalho diminui. Exatamente. Basta a gente observar, por exemplo, um caso emblemático, que foi o caso do goleiro Bruno, com Elisa Samúdio. Hoje ele está... A sociedade, inclusive, não que a gente não tenha que defender, por exemplo, uma educação, uma ressocialização, Claro, isso pela ótica humana, de direitos humanos, a gente tem que defender, mas existe uma tolerância e um esquecimento, a nossa memória, enquanto sociedade, ela é muito curta e ela banaliza muito a morte de mulher, É tanto que as cifras não são nem as oficiais, são absurdas, mas não são as oficiais, porque é um crime subnotificado. E quando a gente tem essa história, principalmente usando o seu exemplo do goleiro Bruno, tem muita coisa assim, mas ela era garota de programa, mas ela era amante, mas ela, mais. A gente recai, Suzana, naquela história de que, enquanto a gente perguntar que roupa a vítima do estupro usava, a gente continua precisando educar demais. Doutora, então, quando a gente chega assim na lei do feminicídio, claro, vamos tirar de lado a parte cultural, vamos falar da parte penal mesmo, de punição. Porque muitos dos crimes deixam de ser cometidos com medo da punição. Por que o Brasil é um país de corrupção, principalmente corrupção na política? Porque termina não dando em nada. Exato. Hoje em dia você consegue ter mais algumas coisas, mas antigamente não dava em nada, então todo mundo roubava. Exato. Então é como se a Maria da Penha não conseguisse o papel dela. A Maria da Penha é muito limitada, Tem gente que realmente vai fazer o quê? Quantos e quantos casos não tem? O cara é preso, eu trabalho com fofoca de celebridades em outro veículo, e o cara bate na mulher, espanca a mulher, é famosa ou ele é famoso, ele é levado para a delegacia, todo mundo presta depoimento e volta para casa. A maioria das vezes volta para a mesma casa. Além da raiva que ele já estava, ele agora foi sujo na polícia. Aí ele vai chegar em casa e vai dizer, me perdoe. Talvez às vezes até diz, por uns 3 dias, depois pega e limpia novamente. Exatamente. Então a Maria da Penha é falha? Olha só, a Lei Maria da Penha ela é considerada a 3ª melhor legislação do mundo em relação à matéria de violência doméstica, na sua construção. Em termos de legislação, o que eu observo de lacuna foi justamente o fato dela não ter previsto o feminicídio, já que o Brasil tinha casos muito anteriores à Maria da Penha, como Ângela Diniz, na década de 70, que recentemente abriu-se as discussões em relação à tese da legítima defesa da honra, ou do tal do crime passional, que não existe, E caiu, Agora não existe mais a legítima defesa da honra. Exatamente. Mas você continua podendo dizer que foi insanidade temporária. Exatamente. Essa é a questão, justamente essa mudou o nome, Essa dúvida que se coloca, quer dizer, é uma banalização tão grande que sempre se busca argumentos que estejam ligados a tentar proteger, na verdade, quem cometeu o crime, o agressor, o feminicida. Mas em relação à Lei Maria da Penha, especialmente, é falha pelo motivo de não ter previsto o feminicídio, ainda que não tenha sido o seu principal propósito, e ela só consegue diminuir, 10 anos depois da Lei Maria da Penha, a gente tem a Lei do Feminicídio. Então, durante 10 anos se analisou a Lei Maria da Penha, se observou como ela estava sendo colocada na sociedade e ela só conseguiu diminuir 10% dos casos. Agora, a problemática maior não é com o texto da lei ou com a lei em si, é com a falta de políticas públicas. Porque a Lei Maria da Penha, ela prevê
em o seu rol preventivo diversas medidas educativas, né, medidas de urgência, medidas protetivas, a retirada da mulher daquele espaço, mas efetivamente, né, eu já ouvi inúmeros relatos de mulheres que chegam para mim e me perguntam: Isabela, como é que eu vou sair? Porque se eu sair, eu não tenho segurança de que eu vou receber, vou estar abrigada em uma casa-abrigo, que agora também não existe mais, né? Uma casa-abrigo, eu não vou ter segurança de que eu vou ter um lugar para estar com os meus filhos. Mas geralmente existem hoje, você falou que não existe, desculpa, doutora, só quebrando esse raciocínio, não existe mais as casas-abrigos, mas hoje em dia não existem umas delegacias que elas são inteiramente preparadas até para abrigar? Existem delegacias específicas para as mulheres, mas uma mulher, quando está, por exemplo, em uma situação de extrema vulnerabilidade psicológica, quando é dependente economicamente daquele marido, daquele ex-companheiro, ou seja quem for, e quando tem os seus filhos, ela não vai pensar que ela vai se demandar para uma delegacia para ter ali o seu novo ideal de casa. Na minha concepção, é muito absurdo que seja a mulher que tenha que sair de casa. Na minha concepção, quem deveria sair era o homem. E ele que fosse para um centro de reabilitação, que nós não somos nós, né? Não somos as mulheres o centro de reabilitação dos homens. Então, eles deveriam sair da casa. Principalmente porque nós temos uma cultura na qual a mulher é quem fica com a guarda dos filhos, né? Majoritariamente são as mulheres que ficam com toda a guarda e com todas as responsabilidades. Então, uma mulher que, se a gente faz um recorte ainda de classe, um recorte interseccional, que está em uma situação de vulnerabilidade econômica, que não tem o grau de instrução que a gente sabe que, por exemplo, nós aqui com o nosso privilégio temos, ela não vai pensar que ela vai sair de casa, ela vai receber um abrigo numa delegacia, e muitas vezes o que acontece é que nós não temos profissionais adequados para receber uma mulher que está pedindo ajuda. Muitas vezes elas são revitimizadas pela própria delegacia da mulher. Pois é, eu ia falar. Né? A mulher sai numa condição já fragilizada de casa, já naquele negócio, aí vou numa delegacia, vou chegar lá, só vai ter homem. Aí chega lá, você é atendida por um homem que às vezes já dá uma risadinha na sua cara, né? Como se você fosse a culpada pela situação que está acontecendo. Então, assim, realmente, para uma pessoa sair já de dentro de um ciclo de violência, que já é complicado, fora aqueles fatores que a gente estava conversando antes aqui, do tipo, eu vou sair, como é que eu vou me manter? Como é que eu vou pagar a comida dos meus filhos? Eu não tenho condição, eu não tenho estudo, eu não tenho um trabalho, o meu trabalho me gera uma renda muito baixa. E ainda tem essa outra situação, né? Vou buscar ajuda onde eu não vejo como ter ajuda. Muitas morrem com a medida protetiva nas mãos. Exato. Inúmeros casos de mulheres que chegam na porta da delegacia e são assassinadas, inclusive nas próprias delegacias. A gente registra isso no Brasil, né? Mulheres assassinadas na porta de uma delegacia. Quer dizer, é muito escrachado, né? É uma banalização. É muita falta de impunidade mesmo. É muita certeza de que vai dar um jeito, seja fugindo ou que não esteja nem aí. E que eu acho que, na verdade, quando chega numa situação dessa, o cara ele não tem uma... Como é que eu posso dizer? Ressocialização. Capacidade. Não tem como valor. Se a mãe dos filhos dele, a maioria das vezes ela é a mãe dos filhos dele, não tem valor, para ele é uma coisa que ele vai destruir a vida dela, ele não está nem aí para a delegacia, porque ele não está nem aí para a vida dele em si. Essa história que a senhora falou de que a mulher deveria ficar e o homem deveria sair. Mas muitos deles, doutora, só sai se for preso. E como é que você vai prender, né? Antes dele fazer? Como é que eu só posso prender se ele cometer um ato X? Eu não posso prender porque ele está me gritando. É onde entra muito da violência psicológica, né? A comprovação da violência psicológica. A Maria da Penha, ela pode ser uma lei que, na teoria, ela seja extremamente assertiva, seja a quarta do mundo, né? A quarta, terceira do mundo, mas em termos práticos, até que eu consiga comprovar que eu sofro violência psicológica, primeiro eu preciso saber que eu sofro. É muito problema educacional, vem lá das menininhas que a gente tem que começar a ensinar com 3, 4 anos, o que é respeito, até onde você pode, o que é que não pode. Só tem que ensinar a mulher. Não, gente, eu falei da menininha porque ela vai ser a maioria das vítimas, mas a gente tem que ensinar os meninos também. Aí cabe a educação que a gente não tem nem para somar, nem para aprender português e matemática. Imagine aprender as outras coisas. Aí faz assim, o pai e a mãe têm que ensinar. Como? Se o pai e a mãe não receberam antes, como é que você dá o que você não tem? Como é que eu vou ensinar, Silvinha, a você matemática se eu nunca aprendi? Né? É um problema que é política pública, é educação, é um monte de coisa junto que termina nesse número alarmante que a gente vê aí todos os dias, como a gente falou no começo do programa, não sei se a senhora já estava aqui, do caso de Itaipu, que o homem chegou e matou a menina no aniversário dela,
né? Outro, acho que foi na noite de Natal, ele chegou, matou a mulher e matou a sogra. No Natal, acho que em São Paulo, se eu não me engano. Foi lá e matou a sogra. Eu lembro aqui, tem muito tempo, Suene, não sei se ela lembra, um fisiculturista e a esposa estavam hospedados aqui no Hotel Arituba. E ele matou a mulher, né, dentro do quarto do hotel. São vários. Aquele André, eu não lembro, ele acho que ele era da aeronáutica, um sargento, alguém da aeronáutica, eu vou puxar esse caso aqui, que também matou a esposa. São vários e vários e vários casos. Né? Diariamente. Vocês que lidam com a mídia, com o jornalismo, né, que estão por dentro de tudo, podem buscar diariamente. Não é raro, diariamente a gente abrir qualquer jornal. Esses que são noticiados, fora os que não aparecem por medo, por vergonha ou por qualquer outro motivo. E os órfãos do feminicídio que ninguém fala, né? Exato. Porque as crianças no Brasil, elas estão ficando cada vez mais... O número disso também está crescendo. Existe uma violência chamada violência vicária, que é a violência que está dentro do feminicídio, que é quando o homem tenta descontar no filho ou na filha para que a mulher sofra e acaba também cometendo... É outra coisa... absurdo, mas está acontecendo grotesca, muito. Né? Quer dizer, se os filhos não ficam órfãos, né, por parte de mãe, Exato. eles ficam também, eles são mortos. E tá tudo dentro desse contexto, né, de violência. Pois é, gente, eu vou relembrar esse caso aqui, porque foi muito importante. No dia 22 de junho, é isso mesmo, de 2007... A dona de casa, Andréa Rosângela Rodrigues, foi assassinada. Ela era gaúcha, morava em Natal e foi estrangulada e, segundo a polícia, esfaqueada pelo marido dela, o sargento da aeronáutica, Andrei Bratkov-Ties. A investigação mostra ainda que ele contou com a ajuda dos pais e do irmão mais novo, pelo menos para ocultar o cadáver da esposa. Liguei. Né? Além dele ter cometido... Gente, além do cara ser louco, a família inteira era, né? Não tem condição, não. O grau de manipulação de uma pessoa dessa que consegue, né, também através de um espaço já apto à manipulação, consegue, né, fazer cúmplices. Meus pais me jogavam dentro da cadeia, eu acho. Tá aqui, ó. Pois é, segundo as informações na época, estou lendo uma reportagem de 2009, absurda. 2 anos depois do assassinato, toda a família dele maltratava muita jovem. Eles eram gaúchos, moravam aqui em Natal, ele era da aeronáutica. Ela vivia oprimida, chegava a passar fome, às vezes era obrigada a dormir no carro da família na garagem, na casa que a família vivia em Nova Parnamirim. Ela foi morta porque depois de uma longa briga, ameaçou ir embora para o Rio Grande do Sul e levar as 2 filhas dela, entre elas a caçula, que também era filha do sargento. Ela tinha uma filha que não era, né, dele. O sargento matou a Andréia, o Andrei, matou ela e cometeu atrocidades com o corpo, como, por exemplo, guardou na geladeira da casa e no freezer do galpão onde o pai trabalhava. Por último, o cadáver foi sepultado em uma casa no bairro de Ponta Negra, onde pouco tempo depois, Hamilton, o pai dele, Mariana, a mãe dele, e Rodrigo, o irmão caçula dele, iriam viver normalmente lá. Entraram na casa e foram viver. Gente, essa pessoa dessa dorme como? Pois é, eles foram indiciados por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. Suene, nessa matéria que você me mostra, me diz onde é que ele está agora? Não. Queria saber como é que está a situação dele agora, porque eu lembro que um dia desse aqui na TV, a gente falou dele. Tá aqui, achei um caso aqui. Só estou falando, gente, porque... Na época, todo mundo sabia quem era Andrei. Eu acho que as pessoas esqueceram hoje. Eu queria relembrar, né? Relembrar quem é ele. Ele fez isso com ela. Aí o tempo passa, a outra mulher vai lá, conhece, se apaixona, e vai, e acontece. Eu não sei se isso poderia, né, se chamar de psicopatia, porque psicopatia é uma doença. Às vezes é maldade mesmo. Né? Eu não consigo... Suene, se você achar onde é que ele está, eu queria saber como é que ele está agora. Se ele está solto, porque o goleiro Bruno está solto. O goleiro Bruno, que, de acordo com as investigações, ele e mais dois amigos dele levaram a menina até um sítio, né? E o corpo dessa menina desapareceu. Tem notícias de que ela foi inteiramente mutilada e foi dada aos cachorros Rottweiler da casa, né? Por ordem dele ou com a presença dele, e ela tinha um filho pequeno com ele que foi levado e entregue a uma mulher numa comunidade. E hoje, 10 anos depois, isso aí eu digo porque eu dei, a criança fez 10 anos e o pai não tem nenhum contato. Exatamente. Mas ele, deixa eu te contar, mas ele casou de novo, ele construiu família, e se eu não me engano, ele é goleiro no time lá no Amazonas. O que é que acontece? Quem morreu foi ela.
Isso. E é por isso que a gente tem que evitar ao máximo chegar ao feminicídio. Porque se a gente consegue... O feminicídio, na verdade, ele é uma morte muito anunciada, né? Porque você tem vários atos e vários sinais de que aquilo pode acontecer. E muitas vezes a gente pensa, não vai acontecer comigo, né? Vai mudar, ou... Enfim, se busca justificativa para o que é injustificável. Isso é um momento de raiva, não vai acontecer de novo, né? Mas às vezes até os próprios familiares. Isso, essa insistência, né? Não, continue. Na verdade, tem que se pedir ajuda desde o primeiro momento em que se percebe um comportamento abusivo. Pois é, mas gente, não é fácil pedir ajuda. Não é fácil. Aí vem agora a realidade, não é fácil. Quando você está dentro, quando termina toda a cena grotesca de violência, eles vão chorar. Eles vão dizer que nunca mais vai fazer. Eles vão fazer com que você se torne tão culpada pelo aquele ato que você pede desculpa. É muito difícil você enxergar. E mesmo quando você enxerga o que está acontecendo, é muito difícil sair dessa situação. E eu não estou falando porque eu li isso em algum lugar. Eu estou falando porque eu passei diversas vezes. Você não consegue. Eu não passei pela violência física, graças a Deus. Mas a violência ali, o reino da violência, e você termina culpada de tudo aquilo ali. Aí você diz assim, não, mas não vai mais acontecer. Vai, gata, vai acontecer. E vai piorando, e vai piorando, e vai piorando, até você entender que você não é nenhuma coisa, não é nem a questão do merecimento. Eu não mereço, nenhuma mulher merece. É quando você começa a entender que você não precisa. Mas para isso você precisa encontrar ajuda, você precisa encontrar uma rede de apoio. Se você não tem uma rede de apoio dentro da sua própria casa, que às vezes é complicado, você tem uma rede de apoio na justiça. Isso. Né? Vai para a justiça, encontra uma forma. E é complicado se a gente vê que o caba mata a mulher e a justiça demora para julgar. É muito complicado, né, doutora? Porque assim, tem a questão da pessoa ter a dependência financeira, ter a dependência emocional, ter a questão do constrangimento perante os amigos e a família, né, que eu acho que é outra coisa que deve pesar. Por exemplo, minha mãe não queria que eu casasse com ele, meu pai avisou, minha irmã disse que ele não prestava, e aí de repente a pessoa fica se limitando a pedir ajuda ou reconhecer que de fato entrou num relacionamento, apesar de ter sido avisada 1000 vezes. E o sentimento, né, Silvinha? Você ama quem está lhe maltratando. Exato. Como é que você ama quem faz isso com você? Criatura, quando eu me apaixonei, ele não fazia, não. Exatamente. E a gente cristaliza, né? Acha que é sempre assim. Exato. Né? Mas a questão do julgamento moral... Cria uma imagem, né? Cria aquela imagem e você ama, na real, aquela imagem, não aquilo que de fato a pessoa é. Exatamente. E o julgamento moral, doutora, que a senhora está falando aí, que é muito forte, também está pautado na educação. Exato. Na educação. A gente acabou de falar hoje, dia 17 de maio, dia de combate à violência, né, contra o LGBT. A gente fala muito sobre não se meta, o que é que você tem a ver? Aí a gente chega numa outra situação que diz assim, se meta. Exatamente. Ajude, vá lá, se empolgue. Mas essa se meter não é chegar para a pessoa e dizer, você é muito sem vergonha, já voltou. Você sabe por que aquilo aconteceu. Quem está dentro do ciclo vicioso, quantas e quantas psicólogas já passaram aqui no CBN com elas, no nosso terapia coletiva nas sextas-feiras, e diz exatamente isso. Quem está dentro do ciclo não enxerga. Mas a gente volta daqui a pouco, agora a gente vai dar uma paradinha para o repórter CBN. Falas para o nosso último bloco, né? Onde as perguntas começam a esquentar, bem que o programa todo hoje está muito quente, porque o tema é de uma importância e de uma realidade que destrói vidas, destrói famílias, né? Não destrói só a mulher que foi assassinada, destrói os filhos da mulher, a mãe da mulher, os pais da mulher, destrói sonhos, destrói tanta coisa. A gente está falando sobre o feminicídio, que é quando você mata a mulher, além de matar, né, ainda tem o requinte, ainda tem a qualificação que você matou pelo gênero. E a gente está conversando aqui com a doutora Isabela Lauar, que é a coordenadora de Direito das Mulheres da Rentes Advocacia, que é mestre em Direito de Violência de Gênero, né, bem específico, e doutoranda em Direito em relação ao feminicídio, ambos pela Universidade do País do Vasco. Doutora, a gente falou muito sobre em relação ao marido, aos companheiros, aos conhecidos, quem dorme ao lado, né, o inimigo dorme ao lado. Mas também o feminicídio se enquadra quando você vai na rua e um homem lhe mata.
né? Porque o feminicídio também é isso, também tá enquadrado para, como a doutora falou aqui, relações homoafetivas, 2 mulheres e uma outra mata a mulher pela questão do gênero, mas a maioria das vezes a gente fala com relação ao homem, até pelo número de casos ser bem maior. Como é que é essa história? O feminicídio, eu acho, onde dá a confusão também em relação a Maria da Penha, é quando o feminicídio é qualificado, um homem na rua me matou. Como é que é? Exatamente. O que acontece é que no Brasil, pelo fato da gente ter a tradição de sempre falar da violência contra a mulher como sinônimo de violência doméstica, outras modalidades de violência passam a se tornar invisíveis porque a gente está muito concentrada na violência doméstica, né? Que, por enquanto, é a maioria porque a gente tem uma ausência de dados em relação às outras violências. Mas nem toda morte de uma mulher vai ser configurado um feminicídio. Entretanto, não é todo feminicídio que vai se passar no âmbito doméstico ou vai ser praticado por um companheiro ou ex-companheiro. Existe o chamado feminicídio sexual sistêmico, que é um feminicídio específico que acontece muito no Brasil, que é em virtude justamente da condição de objetificação da mulher, de um objeto sexual de uma mulher na sociedade. E como é que isso se dá? A mulher ela é estuprada e depois ela é morta para o estupro ficar encoberto. Então, isso é configurado como feminicídio sexual sistêmico, né? E isso acontece muito com os casos de estupro coletivo, por razões óbvias. Mas também acontece em estupro quando é um único homem que estupra uma mulher e depois a mata, justamente para não dar a entender que ela foi estuprada e que ela passou por aquilo. Então, é uma modalidade muito invisível, mas que acontece, existem muitos casos, justamente por conta da condição de objetificação sexual da mulher, né? O corpo da mulher é uma extensão do poder do homem para fazer com ele o que quiser. Sim, mas inclusive aí matar. Ele mata para ser na intenção de nunca vai ser descoberto isso, ou se eu for descoberta é só pela morte, não vou ser condenado por estupro também. Exatamente, porque majora. Que cabeça é essa, gente? Acontece. E Né? muito. Estava lendo aqui a gente falando sobre feminicídio, exatamente nesse caso. No dia 28 de março de 2018, Yasmin Lorena, com 12 anos de idade, foi morta pelo vizinho lá na Redinha. Yasmin ficou quase um mês desaparecida depois que saiu de casa para entregar um dinheiro para uma amiga da mãe e não voltou. O corpo da adolescente foi encontrado enterrado em uma casa que estava em construção na comunidade onde morava, a apenas 74 passos de distância da sua residência. O autor do crime foi o pedreiro Marcondes Gomes da Silva, de 45 anos. Ele matou a menina após ela se recusar a ter relações sexuais com ele. Marcondes foi condenado em 2019 a 31 anos de prisão pelos crimes de estupro de vulnerável, ocultação de cadáver e homicídio consumado. Ele está preso lá no PEP, em Parnamirim. E tem mais, né? Tem vários casos aí que a gente encontra. Essa menina, no caso, eu lembro que a doutora Dulcineia esteve aqui com a gente, delegada. Sim. E a doutora Dulcineia disse que depois que começaram a investigar o caso dela, que se descobriu que eram ele, existia um outro caso de um tempo atrás, onde também tinha os mesmos requintes, né, as mesmas características, e acham que também foi ele que cometeu. E, pasmem, não tinha nem investigação sobre o outro caso mais. Exatamente, porque geralmente o perfil, ele tem precedente, né? Tem precedente de um caso de violência anterior e aí não é cuidado, não é investigado, é banalizado, simplesmente é como se não tivesse acontecido e aí continua a se fazer mais e mais vítimas. É muito comum, infelizmente. Com certeza. E o estado do Rio Grande do Norte, a cada 3 dias, uma de nós é assassinada. É como se em 9 dias nós 3 morressem. Exatamente. É exatamente isso, em 3 dias, né? E elas têm um perfil, tá, gente? São jovens, solteiras, com baixa escolaridade, baixa renda e negras. Em 10 anos, foram 1.050 mortes violentas de mulheres. Em 2020, ano passado, com a pandemia, com tudo, foram 84 assassinatos. A idade média é de 31 anos. O estudo também apontou, o estudo lá do Instituto Óbvio, né, que 20 mortes de criança de 0 a 9 anos, de meninas, onde também pode se enquadrar como feminicídio. A arma de fogo foi o principal meio utilizado, com 79%. 10% dos crimes tiveram como instrumento armas brancas, que são as facas, e 3,8% dos casos foi asfixia mecânica, 2,8% com golpe provocado por um objeto contundente, que é a pancada na cabeça, né, ou então pancada em outros lugares. É complicado, é muito complicado, mas é a realidade. A cada 3 dias, uma de nós morre pelo simples fato de ser mulher.
seja por um estupro de um desconhecido na rua, né? Seja pelo ex-marido, pelo irmão. Quantos casos não estão aí pelo pai? Isso. A maioria dos casos, doutora, são ligados à sexualidade. Tem algum relação, estupro, tem alguma coisa disso? Tem, sim. A maioria dos casos, além de acontecer no âmbito doméstico, existe essa questão do estupro anteriormente, porque algo que também não é muito falado é aquela questão do estupro marital, né? Que é previsto pela legislação. Ou seja, não é porque uma mulher é casada com um homem que ela é obrigada a manter relações sexuais com ele em virtude de um casamento, né? Ela tem que ter a vontade dela preservada. Mas, por esse ideário de posse, de obrigação da mulher de cumprir com seus deveres, né, que a gente escuta muito, principalmente em regiões que não têm o acesso maior à educação, regiões mais vulneráveis economicamente, né? Não, mas é direito meu, né? Eu já atendi um homem que disse, mas doutora, ela é casada comigo, é obrigação dela. Então, eu ia dizer agora, eu tenho uma amiga que é bem casada, enfim, bem casada assim, né? Na situação que a gente olha e faz, é um casalzão, né? E ela passou por isso, de comentar, gente, ele chega todo dia e diz, mas eu sou seu marido, eu quero hoje, eu sou homem e eu tenho vontade toda hora e eu quero. Exatamente. Ela dizer, virou um meme, né? Isso é tão natural para eles que virou um meme no Brasil. Eu lembro uma novela que dizia assim, prepare que hoje à noite lave as partes. Hoje eu vou lhe usar. Que eu vou lhe usar. Veja, usar a gente, né? É um objeto. É um objeto. Você não usa uma pessoa, né? Pois Quer dizer, a própria cultura coloca nessa situação. E a questão da violência sexual, ela sempre acontece. É muito comum que haja esse precedente, seja por estupro marital, seja por um estupro que a gente não considera marital por razões jurídicas, técnicas, mas sempre antecede o feminicídio. É muito comum. E a pessoa faz o que numa situação dessa? Conta aí pra mim. Leva o cidadão pra terapeuta. Ou então dá uns brinquedos pra ele usar sozinho. Faz você terapia, porque se você fizer terapia e você se estabilizar bem, a tem possibilidade é que você dê as contas dele, né? Bem rapidinho. Agora eu vou falar uma coisa especificamente da pandemia. Eu estava lendo aqui, doutora, que a pandemia do novo coronavírus dificultou em diversos aspectos a nossa população. Em relação à violência não foi nada diferente e com as medidas de isolamento em vigor, o número de casos de violências domésticas e tentativas de homicídio aumentaram muito. Você acha que aumentou quanto, Suzana, o crescimento da violência aqui depois da pandemia? Uns 300%. Menina, foi bem pertinho mesmo, né? Foi? Violência foi de 258,7%, enquanto as tentativas de homicídio aumentaram 300%. E a gente, esse povo junto dentro de casa, assim, ó, se batendo toda hora, eu não gosto de... Gente... Mas como é que não pode dar certo, né? Se você casou, se você está construindo a vida com aquela pessoa. Né? Eu não sei. É muito incoerente, né, que a casa, o lar ou a ideia de família seja o lugar mais perigoso para a mulher estar, quando é na mulher que se colocam todas as responsabilidades para que ela mantenha-se daquele lar e daquela casa, daquela família. Quer dizer, só ônus pra gente, né? A gente tem que dar conta da casa, a gente tem que dar conta da família, mas ao mesmo tempo... Tá bonita, cheirosa e maravilhosa e feliz. É por isso que eu tenho raiva. E eu vou morrer tendo raiva. E podem ter raiva de mim. Eu tenho raiva de quem inventou que a gente tinha que ir pra rua trabalhar. A gente era pra ser sustentada, mas sustentada com os direitos e com a liberdade que a gente tem. É sério, quando inventaram, minha gente, você tem que criar menino, tem que, né, sustentar, aí dividir as contas da casa. Se você não pega um marido educado ou um marido bem estabelecido, ainda tem mais aquela cobrança. Você não... as mulheres, e eu cobro muito isso, você mulher que é mãe de menino, eduque seu filho para saber respeitar uma mulher. Ei, você que é pai de menino, eduque seu filho a respeitar uma mulher. Porque é tudo a gente, até a educação. Mas depois de certo tempo, esse filho de uma mãe, né, que ele é filho de uma mãe, ele cresce, ele também não pode aprender, ver o que é que ele está errado. Eu sei que a gente todos os dias aprende, eu aprendo aqui todos os dias em relação a tudo, de relacionamento, de todas as coisas, mas você vai aprendendo, não dá para ficar repetindo os mesmos erros. Mas tem muito daquilo, às vezes a criança cresce, o agredido cresce e começa a fazer a repetir a mesma sequência de coisas que aconteceu com ele. Ou ele começa a abominar aquilo que foi feito, né? Então são duas vertentes e o risco fica aí. Mas eu acho que na maior parte das vezes, inclusive, são repetidos os casos. É porque você só dá o que você tem. É um ditado antigo, mas você só dá o que você tem. Se você não teve compreensão e amor, como é que você vai dar? Eu conheço um caso é muito difícil a pessoa trabalhar a sua mentalidade para trabalhar fora daquilo que
que ela tinha, meus pais me bateram muito, eu não quero bater no meu filho, mas vira e mexe, você tem aquela vontade, aquele negócio que já vem enraizado, né? Eu digo muito lá essa história de bater em menino, sabe, Suzana? Não aconselho a ninguém, mas eu vou dizer uma coisa a você, eu apanhei também, muito pouco, mas apanhei. Mas eu com os meus era mais ou menos assim, da bunda para baixo, lascou, é onde pegar. Mas sabe o que é interessante? E quando, além disso, e quando, por exemplo, há uma questão de você pensar que um tapa, uma violência física, né, apanhar para uma criança é um sinônimo de educar, mas e quando você diz, por exemplo, a uma menina que só está fazendo aquilo por amor? Aí é complicado. O que ela vai entender na vida adulta dela? Quando ela apanhar, ela vai achar que ela apanhou por amor. Mas você acha que é? Exatamente. Você acha que é aquele controle de você dizer assim, olha amor, eu tô aqui, agora é a história da localização em tempo real, né? Olha minha localização em tempo real. Não me poupa, gente. Meu celular não tem nem GPS. Não disso é tem hipocrisia, problema. né, Suene? Olha, ali, Suene, tu tá rindo, acontece contigo. Não, com Suene não. O nome disso é hipocrisia. Você mas chega ela e diz sabe assim, você vai lá e diz, mande a localização em tempo real. Você manda. Aí você diz assim, olha que amor, né? Se importa comigo, tá preocupado, que tá acontecendo. Mentira, ele tá lhe monitorando. Controle. E manipulando. O que tu ia dizer que um caso... Tu ia falar, eu falei na frente. Não sei, querida, deve ser algo muito importante. Ou então você já falou, porque tudo você sabe que você é superior, complementa e tal. Eu acho, sim, tô adorando esse seu vestido de grávida. Não, obrigada. É porque eu já tô incorporando, final do ano estamos aí, viu, meninas? Aguardem. Depois não digam que apareceu do acaso, eu tô avisando a todo mundo. Mas você tá praticando? Tá praticando? Ou vai aguardar? Mas também temos aquela clínica maravilhosa, viu, mulheres, DNA inclusive. fértil. DNA fértil, se você, mulher, tem 35 anos, já está preocupado com seus óvulos que nascem com você desde o início, já vai lá e congela, guarda, até arrumar um homem direito para lhe assistir, que ou não faz tá fácil, homem tá? mesmo. Que não tá fácil. Não precisa de nome não, também tem a doação. É o que eu tô dizendo. Mas vamos voltar para o nosso feminicídio. Volta aqui que a doutora Isabela Lauar está aqui com a gente conversando. Doutora, eu tenho 10 minutos, o N está dizendo ali, adorei esses 10 minutos. Assim, isso é bom. Doutora, a gente estava falando do estupro, né? E o estupro não é só no meio da rua, a gente fala também do estupro dentro de casa, quando o seu marido não quer ter relação. Tudo está muito, volta, vira e mexe e vem para a educação. Isso. A gente sabe que se não der certo a denúncia da agressão, qualquer pessoa pode chegar e pode denunciar. O Ministério Público chega para atuar. Eles têm um grupo específico lá, né, de proteção à mulher, lá com a doutora Érica Canuto, que alguns dias a gente vai trazer ela aqui para conversar sobre isso. A gente sabe que a polícia pode entrar na casa, invadir, tirar o homem de lá. A gente sabe que qualquer outra pessoa vai dizer, né, você liga para o 180, passa 1 hora lá, mas você consegue fazer sua denúncia. Também tem outros canais, como o SOS Mulher, que funciona 24 horas, que é no 0, meninas, anota, 0800 281 2336. Repetindo, 0800 281 2336. Né? Tem esse, também tem um do Ministério Público. Vamos lá, eu vou procurar aqui o do Ministério Público rapidinho. Doutora, mas existe algo que a lei garante a proteção, tipo o tratamento psicológico, porque às vezes a gente está falando, e a gente tem uma mania aqui, que é natural e a maioria das vezes sentar o sarrafo no homem. Mas às vezes o homem vem vítima de uma violência dentro da casa, uma violência familiar que sofria do pai, sofria da mãe, né? Não é passando o pano para ninguém, mas às vezes ele não quer viver aquilo. A gente tem como ajudar também esse homem? Existe uma ressocialização nesses casos, que não chegou a matar ou que não chegou a bater e quer se manter o seu familiar, ou mesmo que não queira, para que ele não faça com outras mulheres. Porque não adianta eu ter a medida protetiva, ir para dentro de uma casa de ajuda, me libertar daquele homem vai continuar na rua, ele vai repetir, porque ele vai casar, né? Ele vai casar. O que a gente pode fazer também por esse homem que é o algoz, mas que quer mudar? Olha só, fala-se muito e tem se falado muito da questão da educação, né? Como principal política pública, uma educação pautada na igualdade de gênero, que não é simplesmente igualar todo mundo, porque ninguém é igual a ninguém, mas é reconhecer que existe na diversidade um direito à igualdade, né? E o respeito às diferenças, não à desigualdade. E fala-se muito dessa educação, em primeiro lugar, e de uma educação que revolucione também o que a gente vem chamando de masculinidades tóxicas.
através de grupos de apoio que trabalhem com esses homens os ideais de masculinidade que eles receberam e com os quais cresceram e foram educados e reproduzem. Da mesma maneira como a gente diz que as mulheres também precisam rever os ideários de amor romântico, né? Porque a gente está dizendo que muita atrocidade é amor, né? Mata por amor, né? Fiz isso, sou violento porque amo. Não é amor. Então a gente precisa ter cuidado com o que a gente está chamando de amor, a gente precisa ter cuidado com as crenças estruturais, que também são estruturantes, porque terminam por fundamentar toda uma ideologia, uma base ideológica, social e cultural, e que muitas mulheres também reproduzem isso, né? É importante a gente lembrar que muitas mulheres reproduzem ideários machistas e sem perceber. Então, a doutora Érica Canuto, como foi bem mencionada, ela já trabalha com essa questão de um grupo reflexivo para homens, né? Para que aqueles homens, antes de agredirem, ou até mesmo que já agrediram, ou que já cometeram algum tipo de ilícito contra uma mulher, estejam reunidos ali para poderem realmente ter um apoio psicológico e ver quais são as condutas e os padrões de comportamento que eles estão levando adiante, que estão fazendo com que cada vez mais as mulheres se tornem vítimas deles e que vivam em um relacionamento tóxico e abusivo. Então a gente precisa falar de educação de gênero, a gente precisa ter isso institucionalizado. Não é adiantar, não é sexualizar a criança, não é desvirtuar, não, é para que desde cedo, não somente a família, mas também as escolas, e tá aí, a Lei Maria da Penha vai às escolas, é um projeto nosso aqui, né? Precisa falar também para que aquelas crianças cresçam com outros ideários, com outra ideologia que não reproduza, né? Para não ser como os nossos pais, né? Para que a gente não reproduza eternamente todas as mazelas estruturais que a gente vem reproduzindo atualmente. Pois é, e como você bem falou, a Lei Maria da Penha, ela tem no título 3, capítulo 1, medidas integrativas de prevenção, que é a promoção e a realização de campanhas educativas de prevenção à violência doméstica e familiar contra mulheres, voltada ao público escolar e à sociedade em geral, né? E a promoção de programas educacionais que disseminem valores éticos irrestrito de respeito à dignidade da pessoa humana e nos currículos escolares de todos os níveis de ensino para os conteúdos relativos aos direitos humanos, à equidade de gênero e de raça ou etnia ou ao problema de violência doméstica contra a mulher. É muito importante. A lei já prevê. Mas será... 16 anos já que prevê. Né? É. Mas será que não acontece também um tabu por parte das famílias desse assunto estar sendo tratado na escola sem uma certa supervisão do que está sendo falado ou deixado de falar, de que forma os filhos estão sendo influenciados por esse assunto? Acontece justamente, muito bem colocado, porque as próprias famílias não tiveram isso e acham que estudo de gênero ou educação de equidade de gênero é sexualização. Confunde-se a questão do que significa ser homem e ser mulher na sociedade com a sexualidade, que são coisas diferentes. Gênero e sexo são coisas diferentes. Então, a educação pautada em gênero, na verdade, é uma educação para que a gente promova a equidade, para que se perceba que, historicamente, as mulheres estão em uma posição diferenciada, de maior vulnerabilidade do que os homens, e por isso que a gente precisa educar para a igualdade que transforme. Né? Não é somente uma igualdade que garanta na lei, na nossa Constituição, que somos iguais perante a lei. Não somos. Porque não funciona, não de fato. Está ali no papel, mas... Não funciona. E a legislação por si só não funciona. 16 anos de Lei Maria da Penha e os casos continuam aumentando. Né? 6 anos da lei do feminicídio, cada vez mais, basta acontecer uma crise, seja ela qual for, que as mulheres são as maiores vítimas e são as maiores posicionadas em uma situação de vulnerabilidade, e a legislação por si só não tem a capacidade e nem é feita para transformar culturalmente um país. Ela ajuda, ela é mais uma política pública, mas a gente precisa efetivá-la. Com certeza. Minha gente, o nosso programa voou. Vou só dar o número aqui do Ministério Público para vocês que são meninos, que estão aí, que sabem que estão agredindo, que estão fazendo o que não deveria fazer, mas que quer mudar esse perfil. O Ministério Público ele tem um telefone que é busca o apoio, né, a questão da violência, a maioria de quem liga de lá é mulher.
Mas procure lá, diga, olha, eu sei de um grupo que vocês têm com homens e eu queria participar porque eu quero voluntariamente mudar isso na minha vida, eu não quero mais fazer. Então você vai ligar lá no 999721458. Vou repetir, 999721458 e busque ajuda. Mas eu tenho certeza que uma igreja perto da sua casa, ela tem trabalhos para isso. A maioria das igrejas tem trabalhos voltados para isso, né? A sociedade vai num CRAS, que é aquele centro de referência de assistência social. Procura uma psicóloga, procura uma forma. Você vai encontrar essa forma. Eu queria agradecer demais a doutora Isabela Lauar por ter vindo aqui, ter trazido esse tema, que é um tema que a gente precisa. Quanto mais a gente conversar, né, mais chance, mais possibilidade da gente entender ajudar alguém. Obrigada, doutora. E esclarecer, né? Ela teve um papel hoje muito importante também, de esclarecer as diferenças sobre esse tipo os tipos de crime que acontecem e as pessoas compreenderem, perceberem quando estão realmente entrando numa situação perigosa e que precisam estar alertas para buscar ajuda. Muito obrigada. Não, eu agradeço e parabenizo a vocês todas por estarem cedendo espaço para essa temática, porque essa é uma responsabilidade também do jornalismo responsável. Muito obrigada. Pois é, doutora. Ou a gente abre essa temática ou a gente vira estatísticas. Suzana, Exatamente. muito boa tarde, viu? Muito boa tarde, viu, Sus Noronha? Gostei demais da sua companhia. Tô vendo, doutora. Silvia, deu tudo certo? Muito obrigada. Obrigada. Aqui Tentando. Tá tudo bem. Doutora, estamos de portas abertas. Qualquer Muito coisa, obrigada. só passar aí uma coisa que a gente volta aqui, porque o nosso programa ele tem um objetivo, é ajudar. Sim. E quanto as mulheres não entenderem que sororidade não é só fazer aquele post bonitinho no Instagram. Exatamente. Né? A gente precisa realmente dar as mãos, a gente precisa ajudar, seja aquela mulher, seja uma pessoa que você não conhece, ou seja aquela pessoa que está ao seu lado e que você não tem mais paciência de repetir a mesma coisa. Infelizmente, ou você está falando de uma forma errada, ou você vai ter que repetir mais uma vez. Mas, meninas, se valorizem, se cuidem. Acreditem que existe um amanhã que pode ser completamente diferente desse hoje, né? Pense um pouco em você. Não é por egoísmo, é sobrevivência. O empurrão de hoje é a facada de amanhã. Os números estão aí mostrando todos os dias. Saia, busque ajuda. E se você vê que ainda existe uma condição de se ajudar ali, pergunte a ele também, você quer ajuda, vamos procurar ajuda junto, mas primeiro é você. Se você se cuidar, todo o resto dá bem. Sobre aquela questão do grupo de homens. Mas a gente falou, Silvinha acabou de dar até o telefone. Silvinha viajou, foi a língua que ela fala. É isso mesmo, a gente falou, deu aqui o número do telefone. Vou repetir agora, 99972-1458. Um beijo, minha gente, a gente amanhã volta. Até amanhã.